Ah, eu vou fazer umas perguntas aqui agora, que elas têm a ver com essa questão de teologia. O senhor mencionou lá Romanos e, e Paulo fazendo a comparação entre o Adão, cabeça federativa, e Cristo. E aí a pergunta dele tem a ver com a salvação que Paulo explica ali. Como entender a salvação de pessoas que não têm condições de entender o Evangelho? Como pessoas com deficiência intelectual ou aquelas que morreram ainda bebês? Certo. A dificuldade de responder uma pergunta dessa é a falta de informações na Bíblia a respeito disso. Certo. Então, a Bíblia não aborda essa questão de uma maneira franca e direta. Geralmente, quando a Bíblia fala da salvação, ela está pressupondo que as pessoas são capazes de ouvir, entender Aham. e crer ou não na mensagem do Evangelho. Naturalmente, a mão de Deus está por detrás de todas essas coisas aí, guiando e conduzindo. Então não tem, além de passagens do tipo assim, deixai vir a minhas criancinhas, porque das tais é o reino dos céus, você não vai encontrar muito pouca coisa na Bíblia a Aham. respeito disso. Então a gente, em situações aqui como essas, a gente tem que calar onde a Bíblia cala e se guiar apenas por princípios. Eu posso não saber a resposta disso aí, Aham. mas eu sei que Deus é justo, que Deus é misericordioso e bom, e que Ele não vai fazer nada que seja injusto com qualquer um de suas criaturas. Isso eu sei. Deus jamais vai cometer uma injustiça. Como Ele vai fazer nessa situação, eu não sei. Mas eu sei que não será de maneira injusta. E a gente descansa o coração nessa soberania e cuidado desse Deus bom, né? Exatamente. Que nunca Tem uma falha. série de perguntas para as quais a gente não Sim. tem resposta, Aham. e a gente vai ter que confiar mesmo. E descansar no fato desse Deus que o senhor mencionou aí. Deus deseja que todos sejam salvos. Por quem Cristo morreu? Ixi. Olha, tem algumas passagens, isso aí dá uma briga boa, isso aí. Tem algumas passagens na Bíblia, essa é a dificuldade. Tem algumas Aham. passagens na Bíblia que falam do amor de Deus pelo mundo e do desejo de Deus que todos sejam salvos. Aham. 1 de Pedro fala disso. João 3,16, Deus amou o mundo, a passagem conhecida. A 1 Timóteo, capítulo 2, Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então você tem uma série, um conjunto de passagens que dão a entender que Deus quer a salvação de cada indivíduo do planeta, que Deus quer salvar cada indivíduo desse planeta. Por outro lado, você tem outras passagens que parecem dizer o contrário. Quando Jesus, por exemplo, na sua oração sacerdotal, ele disse: eu não oro pelo mundo, eu oro apenas por aqueles que o Senhor me deu. Passagens onde diz que Cristo morreu pela sua igreja, Efésios capítulo 5. Morreu pela igreja para santificar, para purificar a igreja. Jesus, no Evangelho de João, várias vezes se refere àqueles que o Pai lhe deu. Não o mundo todo, mas aqueles que o Pai lhe deu. Então, como é que a gente concilia essas duas coisas? Então, várias respostas têm sido dadas. Uma resposta seria dizer que aquelas passagens que falam do amor de Deus e do desejo de Deus para que todas as pessoas sejam salvas expressam o amor de Criador. Deus como Criador quer o bem da sua criação. Mas o amor salvador dele é somente para os seus eleitos, aqueles que ele escolheu antes da fundação do mundo. É a esses que ele vai efetivamente salvar. O argumento é que se Deus quiser salvar uma pessoa, quem vai impedir? Pode tentar suicídio quantas vezes? Não é? Feita a história do menino que Foi. eu contei, não é? Então, se Deus quiser salvar uma pessoa, se Deus quer salvar o mundo inteiro, o que impede Deus de fazer isso? Se você diz assim, não, mas ele vai respeitar o arbítrio humano. Se Deus for respeitar o arbítrio humano, não se salva ninguém. E Paulo, né? Ou imagina, né? Imagina Paulo. Então, essa é a primeira resposta, que essas passagens, elas falam do amor de Criador,
que Deus quer o bem de todos. Entretanto, o seu amor salvador é destinado apenas para a sua igreja. A segunda outra abordagem é mais exegética. Ela pede que a gente examine essas passagens, onde está dizendo que Deus quer que todos sejam salvos. E se a gente examinar o contexto, a gente vai ver que todos ali não quer dizer cada pessoa que já existiu no mundo. Por exemplo, 1 Timóteo capítulo 2, que quando fala que... Está evidente que quando Paulo diz lá que Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, o todos ali é toda categoria, é pessoas de toda categoria. No contexto está óbvio, Paulo está falando dos gentios, está falando dos judeus e está falando dos governantes e das autoridades. E pede que a gente ore por eles, porque Deus quer que todos sejam salvos, quer dizer, pessoas de todas as categorias, inclusive governantes. Então, se a gente der uma olhada nessas passagens universalistas, a gente vai ver que o todo ali não é cada um, mas é pessoas de cada situação na vida, cada raça, de cada status. Então, essa seria uma segunda saída. Eu, pessoalmente, creio que toda evidência é a favor disso. Deus vai salvar somente aqueles que Ele quer. E os demais vão ser deixados à sua própria condenação pelos seus próprios pecados. E Deus não está cometendo nenhuma injustiça, porque Ele não está tirando direito de ninguém. Ninguém tem direito a nada. Que direito nós temos? Nenhum. Então, Deus não está sendo injusto quando Ele resolve salvar alguns e não salvar todos. É a graça dele de novo sendo derramada sobre gente que merece o inferno e recebe o céu. Exatamente. Você sabe que o senhor estava falando, eu lembrei de um professor meu que falava, falando sobre esse assunto, ele falou que o mundo jaz do maligno. Aí ele perguntou para a classe, vocês jaz do maligno? Não. Ah, mas aqui está falando que o mundo... Mas o mundo é quem? Não são todos? É. Ah, então a Bíblia usa... Aí ele explicou isso que o senhor falou, algumas coisas para referir-se a um grupo específico, né? E isso ficou na minha cabeça, né? Eu falei, é verdade, a gente tem essa figura, essa maneira de expressar, né? Todo mundo aqui bateu palma, né? Todo mundo mesmo, não.